Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe nesse encontro. Vamos nos conectar com o bem, com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse encontro seja referto de aprendizados, de inspirações espirituais, onde possamos ter a presença dos benfeitores, esses amigos que nos acompanham na nossa jornada. É muito bom termos encontros dessa natureza, porque nós podemos, daqui também, enviar vibrações para aqueles que estão sofrendo. Nesse atual momento, por exemplo, com as chuvas, que estão levando muitas criaturas a sofrerem. Então, o trabalho dessa ordem nos ajuda a juntar as nossas intenções, as nossas vibrações, para acudir estes que estão precisando de amparo. A finalidade mesmo do conhecimento espírita, da chegada do Espiritismo à Terra, a finalidade é que nós nos apropriemos desse saber e, a partir daí, nos coloquemos em outro lugar, um lugar de ajuda, um lugar de amparo. Chega um momento em que a gente aprende tudo aquilo que nos é importante. Chega um momento em que a gente se habilita a atuar em favor de quem precisa, partindo do conhecimento adquirido. É esta a função de aprender na Terra, de nos instruir diante da verdade que Jesus nos trouxe. É exatamente através desse conhecimento que nós entraremos em um outro lugar. Não no lugar de receber ajuda, não no lugar de receber bênçãos, mas já em um lugar de fazer o bem a quem precisa. Há muitas almas presas na Terra que não têm um conhecimento espiritual que lhe dê condições de avançar. Elas, por conta disso, vivem desanimadas, em depressão, buscando várias fugas psicológicas para viver. Não consegue enfrentar os seus dramas interiores, não consegue diluir os seus conflitos que trouxeram de outras existências e, por isso, faz caminhos escapistas através do crime, dos vícios, das paixões. Quando nós estamos vinculados à nossa espiritualidade, nós vamos nos possibilitando a ter um olhar mais amplo, mais claro e mais profundo acerca do que nós viemos realmente fazer aqui. Há uma pressa muito grande das criaturas, na maioria, de gozar tudo aquilo que o mundo as fornece. Nessa pressa, nessa ansiedade, muitos espíritos se perdem, porque não sabem estabelecer um equilíbrio entre o dever, entre o prazer. Pelo nosso nível evolutivo, temos muito mais tendências a nos perder no prazer do que fincar os nossos compromissos no dever. Por isso que as criaturas, por uma eleição interior, colocam sempre o dever em segundo plano. E quando a gente trata das questões espirituais, nós estamos falando aqui de uma vida futura também. Nós não estamos tão somente utilizando o conhecimento espiritual para nos favorecer na vida presente. A aquisição desse conhecimento espiritual, à luz do Espiritismo, nos possibilita viver melhor na Terra e poder viver melhor quando nós partirmos daqui. Então é um estudo, é um aprimoramento que se nos torna extremamente importante. A doutrina nos ensina a viver melhor aqui.
a evitar erros, sofrimentos desnecessários, nos leva a aproveitar o tempo, a vida, nos faz perceber outros valores que até então desconhecíamos, como, por exemplo, os valores do bem que se faz, dos sentimentos nobres que vamos adquirindo através das virtudes conquistadas, enfim. Nós não estamos aqui tão somente para aprender uma doutrina e saber definir o que ela nos apresenta, o que ela nos revela. Aprender a mensagem de Jesus não é tão somente para poder ver a grandeza do Salvador, mas principalmente para utilizar desse saber aplicando em nossas vidas. Nós não somos espíritos felizes. Nós não somos espíritos ricos de paz. Há muitas carências dentro de nós. Esses deveriam ser os maiores motivos para estarmos todos buscando a vida espiritual com mais intensidade, com mais continuidade. Nós não podemos nos acomodar em felicidades passageiras, em momentos de alegria. A finalidade é que o espírito consiga essa paz e essa felicidade de forma mais contínua. De que adianta sorrir hoje, chorar amanhã, e esse balanço e essa ciranda continuar? Nós precisamos estabelecer uma meta espiritual que nos garanta cada dia mais aumentar a paz, ou pelo menos mantê-la mais conosco por mais tempo. Porque o que mantém a paz interior é o nível de conquista que eu faço dessa paz. Que nem os acontecimentos externos conseguem nos desvencilhar, posto que é uma conquista. Então eu convido vocês aqui nesse momento para entender que esse trabalho que a gente faz, pelo menos aqui é o que eu proponho a vocês, não é um trabalho de alguém que fala e de outros que escutam. Aqui é um momento onde a gente vai refletindo sobre as nossas vidas diante da verdade de Jesus. Fazer um balanço da nossa experiência terrestre e poder, cada um do seu modo, à sua maneira, fazer mudanças que propiciem mais paz. O tempo urge, o tempo está passando. Daqui a pouco, nós estaremos em situações bem diferentes. Então é importante valorizar o agora. Joana de Ângeles, abrindo aqui um espaço para falar de um texto dela, ela fala sobre viagens. O texto tem esse título, Viagens, e é muito pertinente falar dele agora, aqui nesse momento, não é? Porque estamos no fim do ano e muitas pessoas estão viajando. É muito bom viajar, não é? Espairecer, conhecer lugares novos, ter outras experiências, visitar entes queridos, encontrar com amigos ou fazer novos amigos. É muito bom. Mas há muitas pessoas, diz a benfeitora Joana de Ângeles, que utiliza da viagem como uma forma de escapar da rotina ou escapar dos problemas que enfrenta. E elas vão viajar para lugares belíssimos, paradisíacos, como diz a benfeitora. Mas esquecem que elas levarão todos os seus conflitos para onde forem. Lá, na vida interior, esses conflitos podem ser abafados pela festividade, pelo lugar novo, pelas diversões. Mas ao voltar, nós perceberemos que essa realidade interior não se modificou. Ela apenas ficou estacionada quando nós optamos em dar atenção a outras questões. Fizemos um foco diferente. Os acontecimentos externos se nos serviram de estímulos para tirarmos o foco daqueles problemas. Mas o que Joana quer enfatizar com isso? Não que não devamos viajar. Não que não devamos aproveitar esses momentos de felicidade nas viagens. Mas que a gente compreenda que nunca devemos fazer dessas viagens, desses deslocamentos, um caminho para esconder uma realidade.
que só vai ser modificada se for enfrentada. Então, é esse o ponto que eu quero tratar aqui. Enfrentamento. Então, nós estamos aqui agora enfrentando a nossa realidade. Nós vamos ouvindo o que a proposta de cada palestra traz e nós vamos fazendo um confronto com a nossa realidade. Enfrentar isso para resolver. Para poder encontrar caminhos onde a gente possa acertar mais. Entender de que forma eu estou ajudando que a minha paz não cresça. Onde estão os reais empecilhos que me impedem de ter tal coisa que eu tanto quero? E isso só se pode descobrir com enfrentamento. E o enfrentamento não precisa ser de uma forma dura, como aquela verdade que Emmanuel diz, né? Que é preciosa, mas ela fere se for lançada. É como um diamante precioso, mas que se for lançado, fere. Essas palestras, esses encontros que a gente tem, é uma forma da gente examinar a verdade de uma forma mais tranquila. Porque não tem ninguém aqui dando lição de moral em ninguém. Mesmo porque ninguém aqui tem níveis morais elevados. Porque até aquele que tinha e que tem, que é Jesus, nunca quis nos dar lições de moral. Ele tinha toda a autoridade para isso. Mas ele compreendia o estágio de cada indivíduo. Ele compreendia o nível que cada um se encontrava no campo intelecto-moral. E por isso, ele dava as informações necessárias, ou às vezes ele produzia o silêncio, atendendo cada necessidade de cada indivíduo. É o que a gente tenta fazer. Porque já que nós não somos detentores da verdade, se nós não somos espíritos superiores, como é que a gente trata isso aqui? Esse encontro nosso. Arilson sabe e os outros não sabem, ele está falando o que é certo, o que deve e o que não deve fazer, e eu vou ouvindo e vou acatando, a gente sabe que não é por aí. Eu sou aquele que pega um assunto, estudo e lanço para vocês. Vocês se apropriam daquele estudo que eu fiz e vão tirando suas conclusões. Vão pegando esse assunto e vão encaixando na vida de vocês. E essa troca de informações vai fazendo com que cada um pegue um pedaço desse estudo, ou pegue o estudo todo, ou negue esse estudo todo, não importa. O que importa é que, de alguma forma, a gente vai manejar um conhecimento aqui, onde cada um vai colocar naquele ponto que lhe é necessário. A gente pode estar falando aqui, eu posso citar coisas que não diz respeito a você. Mas algo em algum momento pode tocar-lhe, ou pode fazer também você entender o outro. Porque se aquilo não lhe diz respeito, pode dizer em relação a outrem que você convive. E é assim que a gente vai fazendo esses estudos, esses encontros. É uma forma da gente compartilhar uma reflexão em cima de um assunto. Por isso que hoje nós vamos falar sobre amor e amizade. E nós vamos nos debruçar um pouco sobre esses dois temas. Vamos fazer a nossa prece para começarmos a refletir. Senhor, nós que nos reunimos aqui nesta noite, estamos demonstrando que há um interesse em nós de aprender um pouco mais e de nos espiritualizar. O Senhor bem sabe, Senhor, que essa busca ainda é rasa. Fazemos ainda de forma muito superficial, porque somos espíritos ainda imaturos, infantis no campo moral. E é por isso que nós precisamos desses encontros. É por isso que às vezes repetimos saberes que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos. Mas é tão somente, Senhor, para tentar assimilar uma verdade que até hoje não se internalizou em nós ao ponto de mudarmos completamente o comportamento e segui-la. Por isso, estamos aqui novamente falando da tua mensagem que o Senhor nos enviou através do Mestre.
e pedimos proteção, inspiração e amparo do próprio Jesus e dos bons espíritos que nos acompanham, para que esse encontro possa ressonar dentro de nós, possa nos tocar e fazer-nos perceber a parte que vem de nós e que nos prejudica, a parte que vem de nós e que possibilita crescimento e luz. Faz-nos, Senhor, perceber que esse estudo da doutrina espírita é para nos levar a uma autonomia, uma autoconscientização, uma responsabilidade sobre nós mesmos para dirigir os nossos destinos, sob a tua paz, sob a tua bênção. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bem, gente, vamos iniciar falando da amizade, tá? Mas antes, repara, todas as vezes que a gente for falar sobre relacionamento afetivo, seja ele qual for ou em que nível esteja, é importante lembrar do grande inimigo das relações afetivas, o egoísmo. Nós o trazemos de forma ainda muito intensa. Ele ainda está presente. Então, ele vai sempre aparecer, ele vai sempre minar os nossos investimentos afetivos. A criatura tem que ter a tarefa de vigiar-se para que o egoísmo não ganhe cidadania nos seus projetos afetivos, sejam eles quais forem. É, como diz Emmanuel, um câncer que está instalado em nós. O egoísmo, ele se infiltra nas relações afetivas com a proposta de esquecermos o outro, no sentido de valorizar os sentimentos dos outros, os desejos dos outros, os direitos dos outros, os limites dos outros. O egoísmo, ele quer nos levar, porque o próprio nome já diz, né? O ismo do ego é a predominância do ego. E o ego vai fazer de tudo para que, primeiramente, nós nos beneficiemos. E o outro fica para depois. Então, o egoísmo ele vai estar sempre instalando-se nas nossas relações afetivas. Fiquem atentos. Porque, sutilmente, nós começamos a fazer muitos movimentos na relação afetiva para que tudo dê certo para nós. Para que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora, da maneira que a gente acredita. E aí, a relação passa a ser dirigida por esse egoísmo, onde o outro não é, muitas vezes, satisfeito, onde o outro passa a ter menos do que aquele que deixa o egoísmo dominar. E esse outro vai ficando com menos. Então, um relacionamento afetivo precisa-se de muito esforço nosso para não deixar que o egoísmo nos leve a abandonar o outro, as necessidades do outro, os direitos do outro, a importância do outro. Certo? Então, o egoísmo ele tem uma façanha onde ele vai em direção ao outro, no interesse de se apropriar de tudo que esse outro pode dar, extrai o máximo que puder. E é a partir daí que ele embarrera temporariamente o sentimento do amor. E é por isso que Joana de Ângeles diz que quando uma pessoa diz eu te amo, ela pode estar dizendo eu necessito de você. Ou seja, eu não te amo. Eu quero só usufruir de tudo que você pode me dar em matéria de prazer e satisfação e de sensação de ter, de posse. Então, nós precisamos estar sempre atentos a esse egoísmo que não sairá das nossas relações por agora. E a gente pode exercitar para que o egoísmo não ganhe cidadania é quando nós começamos a pensar desse outro que a gente se relaciona.
ouvir esse outro, se colocar no lugar desse outro. Fala-se tanto de empatia, não é? Virou uma palavra clichê, mas no que pese vivenciá-la, muitas pessoas deixam-na para depois. Quando estiver ao lado de alguém que você gosta, olhe para essa pessoa, sem que ela perceba que você está olhando. Examine-a. Pense um pouco naquela pessoa. Veja que ela também está ali interessada em alguma coisa para ela. Que ela está em busca de uma felicidade, de uma realização. E aí, quando você examinar essa pessoa, você vai pensar da seguinte forma: e aí? Eu estou contribuindo para que essa pessoa seja feliz como eu quero ser com ela? Porque o egoísmo é tão cruel que ele leva o indivíduo a querer tudo do outro, sem estar nem um pingo disposto a ofertar. É até uma crueldade, não é? Ele extrai das almas que, às vezes imaturas, ofertam tudo, acreditando que de tanto ofertar, tem. Não tem. De tanto ofertar, se perde, porque vai dando até as reservas internas para poder construir um relacionamento seguro. Então, já que o egoísmo nos acompanha, vamos dar atenção a essas pessoas. Se eu não gosto desta pessoa, se eu não a amo, como ela pensa que eu a amo, me diga o que você está fazendo com ela. Mas, Arilson, já tem tanto tempo esse envolvimento, não interessa. O que interessa é que é preciso que você saiba que isso será cobrado quando você partir daqui. Porque o egoísmo, além de manter uma pessoa alienada para nós extrairmos tudo que ela pode nos ofertar, nós a barramos de viver experiências mais saudáveis, mais livres e mais satisfatórias. Então, muito cuidado. É importante ser sincero com quem você se relaciona. Não, como diz Emmanuel, não é? E Joana de Ângeles, nunca engane ninguém, dizendo que sente uma coisa que não existe. Porque isso, a lei de amor vai lhe cobrar. Em algum momento, a lei de amor vai lhe cobrar. Porque nós não podemos brincar com o sentimento dos outros simplesmente porque queremos que os outros nos satisfaçam. Então, lembrem, falar de amizade, falar de relacionamento, seja ele qual for, se atente, porque o egoísmo já está preparando suas garras para infiltrar na relação e criar lacunas, vazios, silêncios e distanciamento. Ou discussões, brigas, desavenças, solidão. A dois, o que é bem pior. Enfim, nós já falamos aqui do egoísmo, não é? Estaremos sempre falando, porque ele é um grande vilão. E se nós estaremos aqui até fevereiro falando sobre o amor e suas matizes, não tem como esquecê-lo, tá certo? Então vamos falar da amizade. Todo sentimento, todo movimento de emoções e sentimentos que nos leva a nos ligar aos outros são filhas do amor. Esse amor que está instalado em nós, no momento em que Deus nos criou. Ele vai crescendo, mas ele tem vários caminhos para se agigantar. E um deles, bem poderoso e belo, é o da amizade. Primeiro, vocês podem ver que a amizade é um sentimento que nos leva a nos aproximar das pessoas sem criar vínculos íntimos tão profundos no campo de uma relação afetiva, onde há o contato sexual. A amizade pode promover esses contatos sexuais, mas se ela perdurar, eles tendem a desaparecer,
Porque a amizade vai se satisfazer de outra forma, de uma interação, de uma troca, de diálogos, de um compartilhamento, de uma ajuda recíproca. A amizade é um sentimento leve, que leva as pessoas a querer estar perto das outras, a sorrir junto com as outras, a estar perto e daí promover saudade, promover necessidade de produzir sempre a continuidade de uma relação, onde se pode contar, onde se quer que esse outro lhe entenda e você, por sua vez, também venha a entender o outro. Porém, essa amizade, ela está sempre presente em nossas vidas, só que a gente tem percebido que até com ela, que é mais leve, as pessoas estão bastante na defensiva. Quantas vezes eu converso com pessoas e eu ouço-as dizendo assim: não tenho amigos, tenho colegas. Como se ela estivesse cercada por pessoas que ela não pode confiar. Pode ser, não é? Ou pode ser a sua defesa, que não se permite relacionar-se. E aí? Essas pessoas que são suas colegas, nenhuma presta? Não, Arilson. Que tal procurar outras? Porque a amizade é uma riqueza na vida do ser humano, diz Chico Xavier. Então são as pessoas que não prestam, são as pessoas que não são confiáveis, ou eu que estou com uma cisma inconsciente, ou eu que por ter sofrido em outras existências ou até nesta mesma, estou marcado e cheio de defesas, não querendo me aproximar das pessoas. Por isso o autodescobrimento. Tem pessoas que falam como se fosse um troféu. Eu tenho poucos amigos. E isso denota uma alma imatura no campo afetivo. Porque quanto mais a gente evolui no sentimento, na afetividade, mais estamos abertos para amar. E quanto mais amamos, mais temos pessoas ao nosso redor. E isso não significa que todas são espíritos amigáveis, amorosos. Não, porque eu não estou comprometido com o que vem de lá. Eu estou comprometido com o que eu dou de cá. É por isso que Jesus amava a todos. Não interessava a ele quem o odiava, quem estava apenas querendo utilizar do seu poder ou da sua notoriedade. Não importa. Ele estava aberto para amar. A amizade é um grande movimento, uma grande formação de sentimentos para a construção desse amor mais profundo. Então, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu queria que vocês examinassem essa frase. Tá? Por quê? Não tem, eu volto a repetir, não tem ninguém que presta? Ou é você que, por motivos inconscientes, ou até por motivos conscientes, não está se permitindo interagir, deixar-se ser conhecido pelos outros, desabafar, falar da sua vida. Ah, mas eu já tive muitas decepções. Ah, eu já fui traído. Ah, eu já fui, sim, quem não foi? E por conta da predominância do egoísmo, o amor não deve vigorar? Não se deve exercitar o amor para que essas relações melhorem? E quando se trata de traições ou alguém me decepcionou, qual é a cota, qual é a parcela que foi tua? Já pensou nisso? É bom pensar. Porque o egoísmo também nos coloca no lugar de vítima, sem que a gente perceba. E aí ninguém presta. Não é? Ah, mas fizeram isso comigo. O Evangelho diz, quando estiver diante de uma contenda, examine quem acendeu a primeira faísca e verás que muitas vezes foi o seu comportamento que desencadeou um processo. E enquanto você acha que o erro está lá, foi você que o produziu. Por isso o autodescobrimento, por isso vigilância, para a gente poder perceber mesmo qual é o problema. Quanto mais amigos eu tiver, e em vários níveis, né, melhor. E por que eu disse amigos em vários níveis? Porque existem aqueles que a gente tem uma maior afinidade, uma maior sintonia, uma maior simpatia. O que é natural, né? Dentro do processo evolutivo, a lei de sintonia rege.
Mas isso não significa que a lei de sintonia é um decreto. Olha, eu fui com a cara daquela pessoa. Com esta, como dizia minha mãe, meu anjo da guarda não topou. Eu imaginava, na época que eu era criança, minha mãe falava, meu anjo da guarda não topou. Eu imaginava o meu anjo da guarda com aquela cara bem ruim, fechada. E aí, meu anjo da guarda não deu bem com dela. Eu imaginava os anjos da guarda. Quem imaginava, na época, o anjo da guarda na igreja católica era aquele espírito loiro, dos cachos, olho azul e umas asas. Eu imaginava a asa voando para tudo quanto é lado, pena voando para tudo quanto é lado, e os anjos brigando naquela guerra. Era assim que eu pensava. Meu anjo da guarda não deu com dela, bem, imaginava que era uma guerra. Mas a gente tem isso, né? Não fui com a cara. Vixe, não topei. É um bando de médiuns, né? Assim, não conhece a pessoa, mas já está dizendo que... Mas olha só. Enfim. E aí? Não tive afinidade. Não fui com a cara. E para por aí. Nós não reencarnamos, não foi para desenvolver o amor? Ah, mas eu quero amar as pessoas que eu sinto afinidade. Aí a gente vai ter que lembrar de Jesus dizendo, amar os que vos amam. Isso aí até o povo de má vida faz. É fácil. O grande desafio do amor é amar os que nos odeiam, nos caluniam, nos perseguem. Olha que eu não estou dizendo nem essa classe. Eu estou dizendo de pessoas que a gente olha e diz, meu Deus, meu santo não bateu. Mas que santo sem evolução é esse? Porque se é santo, ele é referto de amor e não julga pela imagem ou por um comportamento superficial. Se fosse meu santo, né? O meu santo não bateu, mas o santo conhece a pessoa. O santo lhe propiciou aproximar-se e ouvir a pessoa e conhecer um pouco. E se ao conhecer se deparar com uma pessoa que não lhe agradou, isso impede que você, quem sabe, a conquiste? Quem sabe ela pode se tornar sua grande amiga, porque a função do amor é conquistar aqueles que ainda não ama. E não fechar no circuito, porque isso é da ordem do egoísmo. É o egoísmo que seleciona. Espera aí, deixa eu olhar aqui, fui com a cara daquele, vem aqui, não, esse aqui é aqui, pronto, aí junta aquele bolo e só fica aqui. E isso nada mais é à luz da afetividade, se pudermos dizer assim, é uma pobreza, não é? É uma pobreza do indivíduo, com aquele cerco fechado de amigos. É claro que, como eu disse, nós vamos ter amigos em várias etapas. Teremos amigos com aqueles que a gente conhece, os colegas do trabalho. É uma amizade ali. Ah, meu colega, sim, mas existe um trato afetivo, não existe? É amizade. Pode não ser em um nível profundo, mas é um tipo de amizade. A amizade é uma relação que estabelece um com o outro quando há interação em algum nível saudável. Porque se não for saudável, é inimizade. Mas há um nível saudável, é a amizade. Então eu tenho vários amigos, agora em várias classes, em vários níveis de profundidade no campo da afinidade, da sintonia. Mas é preciso começar a tirar esses bloqueios. Então a pessoa diz, eu não tenho amigo não confio em amigos, não confio em ninguém. Para onde você vai com essa desconfiança? Vai para o terreno da solidão. E isso é a predominância do egoísmo. Então você não quer aprender a amar, você não quer se permitir, você não quer interagir, você não quer nem conhecer as pessoas. Está entrando na concha do ego, não é? E isso não vai te levar a evolução nenhuma. Porque se fosse assim, os monges do Tibete eram espíritos altamente elevados. Não, eles alcançam um nível de equilíbrio mental, de controle das emoções, das sensações, mas a credencial moral não veio daí. Porque o espírito realmente se desenvolve quando ele entra na labuta uns com os outros. Agora, se ele se isenta do contato coletivo, ele, diz o Livro dos Espíritos, ele está sendo um peso para a sociedade. Porque ele não reencarnou para não fazer nada e para não desenvolver absolutamente também nada. Ele veio para interagir.
e nessa interação crescer, desenvolver e fazer parte desse contexto social e de alguma forma ajudar alguém, contribuir com a sociedade, com o todo, com o coletivo, com a humanidade. Do contrário, veio fazer o que na Terra? Vegetar. Por isso que nós precisamos nos abrir para as amizades. Nós somos espíritos marcados por muitas defesas. É natural. Nós já sofremos muitas traições, decepções nessa existência, noutras existências, mas isso não pode barrar o nosso desenvolvimento no campo afetivo. Nós temos que fazer esses ensaios. E se nós nos depararmos com pessoas que têm suas dificuldades, eis aí um grande desafio para que o amor cresça. É um terreno árido, aquele coração que eu conheci. É uma pessoa difícil de lidar. Já imaginou se eu conseguir pelo menos estabelecer uma relação sem grandes atritos? Já é uma conquista. Não significa que eu tenho que entregar-me completamente a essa relação. Mas só em estabelecer uma relação um pouco saudável já é uma conquista. Fazer com que aquela pessoa lhe trate de uma forma que seja agradável. A partir do investimento que você fez. Nós estamos aqui para isto. Para ampliar a nossa família espiritual. E não para achar o que o nosso santo bate, que não é santo, né? Deve ser o capeta. Não o santo, que os santos nos promovem procurar principalmente aqueles que ainda nós não conquistamos. Não é? Victor Hugo vai dizer que há encontros que são encontros. Estou me deparando pela primeira vez com aquele espírito nessa existência. Olha que beleza. Eu não sei, nunca tive uma experiência com esse espírito, né? Não que a gente saiba disso a princípio, mas a gente vai encontrar espíritos que a gente nunca encontrou em período nenhum. E ali é um terreno novo para se construir algo saudável. Mas Victor Hugo vai dizer, há encontros que são verdadeiros desencontros. Quando a gente se depara com os nossos desafetos. Né? Desafetos. Tem uma pessoa aí neste momento que está nos assistindo, em que eu a conheci no tempo de escola. E eu não ia com a cara dela. Ela deve estar sabendo o que eu estou falando. Eu não ia com a cara dela, acho que ela também não ia com a minha. Essa cisma que a gente tem do adolescente, né? De olhar e falar, meu Deus do céu, não foi. Mas depois que eu conheci uma pessoa maravilhosa, foi só uma questão de conhecer. E caiu por terra tudo que eu montei através do julgamento. Esse julgamento é terrível que a gente traz, não é? Terrível. Por isso, vamos exercitando o julgamento. Não julgueis, não julgueis. E daqui a pouco, olha que a gente está julgando, a gente volta nesse exercício. Porque a gente, no fundo, não conhece as pessoas. E não pode defini-las pela imagem. Porque muitas pessoas que trazem uma imagem aparentemente perturbadora, que a gente olha e fala, essa pessoa é chata, essa pessoa é isso, é aquilo, muitas vezes é o único recurso que ela teve para tentar esconder os dramas que vive. Porque não pense que uma pessoa traz transtornos e conflitos porque ela gosta. Todos nós ansiamos a paz, a felicidade, a satisfação. Se nós nos deparamos com pessoas conflituosas, problemáticas, não é porque elas elegeram esse padrão de comportamento. É porque muitas vezes aquilo que está dentro acaba saindo pelos poros em forma de comportamento. Às vezes há pessoas que estão trazendo comportamentos tão perturbadores e que no fundo são pedidos de socorro, porque ela não conheceu outro caminho. As suas experiências de antanho promoveram para ela grandes dores, grandes decepções e marcas profundas. Se nós, espíritas, não tivermos esse olhar, o que será dessas pessoas que estão marcadas por dores acerbas, que não consegue se desvencilhar dos conflitos que carrega, que não sabe expressar-se senão de uma forma grosseira e perturbadora? Quem vai acessá-las?
Vamos aguardar que a reencarnação, através das dores sucessivas, a aburilem? Ou vamos ser nós? Ou vamos ser nós que vamos começar a investir afetivamente nessas pessoas? Se eu não posso me aproximar dessas pessoas, mas a oração pode. A minha vibração mental pode enviar vibrações para ela. Eu posso começar um investimento para conquistar esta alma. Porque, gente, nós estamos encarnados, sabe para quê? Para conquistarmos o máximo de pessoas, para trazer para a família espiritual. Porque é uma só. Nós somos filhos de Deus. Então nós vivemos uma família só. A divisão, quem tratou de fazer foi o egoísmo. Então, nós não temos que nos fechar. E por mais que temos dificuldades e defesas para as interações, vamos trabalhando pouco a pouco. Entendendo que nós estamos aqui para aprender nas relações uns com os outros. E é claro que nem sempre teremos felicidade. Mas diz Emmanuel, não é? Que a decepção, por exemplo, esta que muitas vezes a gente utiliza como fuga para não interagir com novas pessoas, Emmanuel diz que a decepção é a visita da verdade. Ou seja, apresenta a pessoa no fundo como realmente ela é. Ah, mas a máscara caiu, essa pessoa não presta. Tudo bem, ela pode ter tentado manter o que ela gostaria de ser e não conseguiu. Sim, mas e por aí? Fechou? Fez um X e anulou a pessoa? Bem, se você assim se posta, você não tem compromisso com a proposta de Jesus. Porque a proposta de Jesus é toda fundamentada no amor. Se você limita as suas condições, as suas possibilidades de amar, melhor procurar outra doutrina, que não a cristã. A cristã nos conduz a perceber que, apesar das nossas defecções morais, apesar das nossas limitações, que advêm dos nossos limites evolutivos, nós precisamos estar sempre fazendo investimento para que esse sentimento do amor seja gigante, para que ele encontre acesso para dominar as paisagens da alma e para que leve o egoísmo a perder a sua força, o seu império. Então nós precisamos estar sempre abertos. É claro que tivemos algumas relações que nos machucaram muito. E ainda estamos carregando ressentimentos e mágoas, outros grandes dramas da vida interior. Ou melhor dizendo, outros gigantes da alma que estão carcomendo a estrutura emocional de nós todos. Por isso, por amor a si, não pare o passo no que tange amar. No que tange tentar conquistar afetos, ou pelo menos ser simpático, ser cordato, ser gentil, diante das pessoas. Por mais que elas não absorvam a tua gentileza, é forçoso que faça a tua parte. Viestes aqui no mundo para tão somente fazer isto, a tua parte. Deixa o teu óvulo floresça onde Deus te plantou. E nesse investimento silencioso, que é muito característico do amor, perceberás que com o tempo conquistarás almas que aparentemente pareciam endurecidas, fechadas ao sentimento do amor. E elas, de alguma forma, são tocadas. É por isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no texto Inimigos Desencarnados, que diz: nenhum espírito é tão endurecido que não vai sentir a energia do amor quando este chegar. O amor, ele é imbatível. Não há barreiras para ele. Porém, ele não chega arrebentando portas. Ele chega sutil como sutil é. Mas é uma sutileza poderosa. Não é tímida. É firme. Porém,
tranquila. Como a vibração que vai nos envolvendo pouco a pouco. E daqui a pouco, eis que estamos tomados por uma vibração que nos acolhe, que nos sustenta, que nos vitaliza a vida, o viver. Por isso que precisamos exercitar esse sentimento. Pouco a pouco, nós somos espíritos marcados e por isso temos muitas defesas. Então se abra para as amizades. Se não tem condições de ter amizades tão profundas, não feche a porta. E onde estiver, promova o bem, a simpatia, a paz, para ir angariando a simpatia alheia, para produzir energias saudáveis que possam atrair outras almas, que por sua vez também procuram outras para se afinizarem, para construir amizades, para saber que não está sozinha na Terra. Chico Xavier dizia, ele nunca se sentia só por conta dos inúmeros amigos que estavam ao seu redor. E ele ressaltava a grandeza, a riqueza que era ter amigos. Então, se você os tem, cuide deles. Se você não os tem, vá em busca. Porque ninguém veio para ficar sozinho, na concha do eu, né? Nesse ostracismo. De maneira nenhuma. E o amor, a amizade, ela vai patrocinando o crescimento desse sentimento. Diríamos que a amizade, ela é a grande porta para que as almas se conheçam e possam fazer laços profundos de amor. Quando conhecer alguém, opte em ser amigo dela, em conhecê-la pelo viés da amizade. Se existir algo que pode surgir além da amizade, que bom, já tem a base da amizade para saber com quem se relaciona, quais os desafios vai enfrentar e o que esta pessoa pretende, pensa, como ela é, como ela se comporta, suas dificuldades, suas virtudes, e isso lhe dá mais segurança para fazer um investimento de amor mais profundo, de forma paulatina e contínua. Então, vamos abrir para as amizades. Por mais que tenhamos as defesas que nos querem fechar, vamos entender que o amor está nos convidando a abrir essas portas e nos levar a senti-lo para que ele flua em nossas almas. E assim, nos enriqueçamos desta energia poderosa do amor, podendo dizer um dia, parafraseando Paulo de Tarso, já não sou eu que vivo, é o amor que vive em mim. E à medida que a gente vai trocando essa afetividade uns com os outros, mais preenchidos ficaremos. Porque quanto mais eu oferto amor, quanto mais eu divido esse amor, mais ele se multiplica, mais da fonte que sou eu, ele brota. E assim, a amizade vai ser o grande caminho para encontrarmos as almas que precisamos conquistar e estabelecer assim, por fim, a família espiritual. Que mesmo ao sair, mesmo depois que sairmos da terra e o corpo fenecer, e nós, almas desprendidas, agora como espíritos, alcançarmos as esferas espirituais, eis que todos aqueles que nós conquistamos aqui continuarão conosco em novas experiências afetivas. Desejo a vocês um feliz ano novo. Lembrando que esse feliz ano novo aqui é diferente, tá? Como assim? Eu desejo, olha só o que eu vou desejar para vocês. Eu desejo que você faça desse ano novo um ano feliz, um ano de mais paz.
Eu tiro a ideia da sorte, tá bom? Que não existe. Eu tiro a ideia de uma graça, de graça, que não existe. Eu lhe coloco eu convido e coloco o ano novo nas tuas mãos. Se ele vai ser feliz ou não, isso ficará por tua conta. Tá bom? Porque mesmo diante de todas as dores que se nos apresentar, poderemos internamente mantermos uma felicidade. Isso vai da conquista interior. Então, que este ano seja do jeito que você deseja. Do jeito que você aspira. Porque eu sei que é o que você deseja, que todos nós desejamos. Um ano feliz. Então, que você possa fazer desse ano que vem um ano feliz. Tá bom? Sigam-me no meu Instagram, ferraz.arilson. Sigam-me no canal, se inscrevam lá no canal. Tem o canal do Francisco também. E quem quiser me acompanhar para uma palestra agora, estarei no Instagram do Jesus de Nazaré, falando sobre lutas, entre lutas e esperanças. Muita paz, fiquem com Deus.